O trabalho ele será publicado no AVA, mesmo sendo em grupo, todos devem postar, né? Para cada atividade terá um espaço específico a ser enviado, significa dizer que quando, a partir de hoje, 27/4, vai ter um espaço para a atividade 1, que é esse esboço, que é essa organização de dizer o que vai conter o dossiê, e outro espaço que é para a atividade 2, que é o dossiê propriamente dito, dossiê pronto. Então, assim, será aberto hoje, dia 27, e vocês têm até o dia 30/4/2020 para fazer a postagem. Lembrando que esses dois trabalhos correspondem à primeira unidade, que se encerra hoje. Feita essa explanação sobre a avaliação da disciplina, eu gostaria de compartilhar com vocês o que é a educação dos jovens e adultos, a partir de um artigo que eu publiquei em um evento em Salvador, Alfa EJA, um evento que é organizado, que tem uma organização anual, traz toda a discussão sobre a educação dos jovens e adultos envolvendo diferentes pesquisadores. E assim eu sistematizei uma apresentação, gostaria de trazer alguns pontos desse artigo que foi publicado, para a gente ir firmando mesmo a discussão do que é a educação dos jovens e adultos, pois ele apresenta alguns conceitos que são interessantes de ser lido, de ser estudado, de ser discutido. Currículo praticado na educação dos jovens e adultos. Currículo praticado porque a gente precisa pensar, discutir quais currículos, quais atividades, quais metodologias devem ser desenvolvidas na educação de jovens e adultos, né? Pensando primeiro os sujeitos, que são sujeitos desta política de educação, né? Pensando o contexto em que esses sujeitos vivem e pensando também a sociedade como um todo. Então a gente precisa discutir currículo. E para discutir o currículo para a educação de jovens e adultos, a gente precisa compreender o que é a educação de jovens e adultos, né? Aí eu faço apenas uma pequena explanação aqui no resumo do artigo. O presente artigo tem como objetivo discutir sobre o currículo praticado em língua portuguesa na educação de jovens e adultos do município de Serra do Ramalho. Para tanto, optou-se por uma abordagem qualitativa de pesquisa e utilizou como instrumento de coleta de dados a entrevista semi-estruturada, né? Eu trago os principais autores que subsidiaram esse estudo foram Arroio, que discute os diferentes sujeitos, desde a educação do campo, e aí traz também com muita força a educação dos jovens e adultos, Osmar Fávero, que discute a educação de jovens e adultos, Kleimer, que traz aí uma discussão sobre letramento, né, sobre as questões da linguagem, e Minayo, que discute pesquisa, né? Eu vou passar para a gente ir direto à introdução e que a gente começa a situar aqui. A educação de jovens e adultos é uma modalidade de educação básica assegurada na Constituição Federal de 1988, que afirma a obrigatoriedade e gratuidade do ensino fundamental, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Essa própria escrita já nos deixa claro que a educação de jovens e adultos é uma educação respaldada em lei, é uma educação de reparação social, né? Para aquelas pessoas que foram privadas do acesso à educação na idade própria. Assim, pensar a educação de jovens e adultos na conjuntura atual faz necessário relacionar com as condições de negação socioeconômica que existe no país. Mudar esse quadro de desigualdade não significa simplesmente oferecer uma educação de qualidade, né? Então, a gente precisa pensar quais são os mecanismos para assegurar a educação a esses sujeitos, né? Que não esbarra só na educação, né? Nós temos que pensar também as condições de acesso, as condições de permanência. Essa tende a estar vinculada a mudanças na qualidade de vida, né? Aí que envolve o social, envolve o político, o econômico e o cultural. Durante, também um pesquisador na área da educação de jovens e adultos. E aqui mais adiante,
Ainda um tópico do artigo, a gente vai dizer: educação de jovens e adultos é uma modalidade específica da educação básica, né? E de acordo com Araújo, trata-se de educação destinada aos diferentes sujeitos que, estando no campo ou na cidade, tiveram acesso e permanência à educação escolar negado, seja durante a infância, a adolescência ou na juventude. Por outro lado, diferentes fatores marcam a origem da negação do acesso dos jovens e adultos à escolarização, né? E aí a gente pode elencar que são os fatores socioeconômicos, a ausência de vagas nas escolas, sistema de ensino precarizado e outros. Diante dessa situação, podemos apontar que o olhar da educação de jovens e adultos no Brasil é recente, né? A gente vai ter ali com força a década de 60, depois com a retomada na década de 80, e assim, nesses anos que antecedem a década de 80, é, tivemos propostas para a população de jovens e adultos sem escolarização, né? Quem vai apontar isso é Osmar Fávero e Freitas, quando ele vai trazer assim, ó: na efervescência, no contexto histórico da realidade brasileira, foi realizada a implantação de vários movimentos designados de cultura popular, entre os quais destacam-se os movimentos de cultura popular, no Recife, em 1960, Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, da UNE, que se expandiu para vários estados, campanha de pé no chão se aprende a ler, né? Campanha de educação popular da Paraíba, movimento de educação de base, o MEB, criado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em 1961, com apoio do governo federal, e o sistema de alfabetização de Paulo Freire, que, a partir da experiência de Angicos, em 1963, inovou radicalmente não só no conceito de alfabetização, como consolidou o próprio modo de trabalhar com os adultos, né? Então, quando a gente discute Paulo Freire, pela experiência que ele tem em Angico e pela a discussão que ele traz do que é a educação, né? E em específico a educação dos jovens e adultos, Paulo Freire traz um método de ler a realidade, de pensar a realidade em que os sujeitos estão, né? É a alfabetização do ponto de vista da conscientização, né? A gente aprender com consciência do qual é o meu lugar, qual a realidade que eu vivo, o que eu preciso fazer para intervir nessa realidade, né? Quando eu leio as ideias de Paulo Freire de alfabetização, me remonta à ideia é, da, do próprio letramento, né? Da leitura como prática social. Diante de diferentes programas, merece destaque o sistema de alfabetização de Paulo Freire, eu acho que acabei citando aqui, por apontar uma nova perspectiva de alfabetização, consolidando a maneira de trabalhar com adultos, isso é, uma educação com conscientização e ato político. Por isso não tem como a gente passar a disciplina de educação de jovens e adultos sem ler Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido, né? A importância do ato de ler, que são textos que traz essa relação dialética com os diferentes sujeitos. A Constituição Federal de 1988 declara que a educação é um direito de todos, independente de idade, de credo, de raça, de classe social, de local de moradia. Em seu artigo, assegura ainda sua oferta gratuita para aqueles que a ela não tiveram acesso na idade apropriada, né? Então, assim, quando a gente não pode pensar a educação de jovens e adultos como favor, a gente tem que pensar a educação de jovens e adultos como um direito, um direito assegurado pela Constituição Federal, um direito assegurado, um direito para aquelas pessoas que foram privadas desse processo. Quem vai respaldar isso é a Constituição Federal, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No artigo 37, deixa evidente que a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso
ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Então, quando a gente percebe na letra da lei essa normatização, também a gente precisa pensar com que ensino, né, com que metodologia, com que planejamento a gente tem que lidar trabalhar com esses diferentes sujeitos. Assim, podemos afirmar que a EJA compreende todo o processo de alfabetização nas etapas do ensino fundamental e médio, um direito assegurado em lei. Para Arroio, a história da EJA é muito mais tensa do que a história da educação básica, né? Porque nela cruzam interesses menos consensuais do que na educação da infância e da adolescência. O mesmo autor nos convida à reflexão sobre quem são esses jovens e adultos, trabalhadores, pobres, negros, subempregados, oprimidos e excluídos, né? Pois os olhares tão conflitivos sobre a condição social, política e cultural desses sujeitos têm condicionado as concepções diversas da educação que lhes é oferecida. Os lugares sociais a eles reservados, marginais, oprimidos, excluídos, empregáveis, miseráveis, têm condicionado o lugar reservado à sua educação no conjunto das políticas oficiais. A história oficial da EJA se confunde com a história do lugar social reservado aos setores populares. É uma modalidade do trato dado pelas elites aos adultos populares, né? Essa pequena explanação é para que a gente comece a adentrar as leituras de quem são os sujeitos da EJA, quais sonhos eles têm, o que fazem eles retornarem aos bancos escolares, né? E por outro lado, como devem ser os professores para acolher esses sujeitos, que formação esses professores devem ter, quais materiais didáticos, pedagógicos, com quais metodologias a gente dialoga com esses diferentes sujeitos que tiveram acesso negado, né? A Rui traz essa problematização, ao problematizar a condição humana dos estudantes da EJA, ele também nos convida a pensar que a educação tem sido tensionada para essa modalidade de ensino. Para Araújo, o analfabetismo e o semi-analfabetismo são expressões da pobreza que resulta de uma estrutura social altamente injusta. Combatê-los sem entender suas causas seria um ato superficial, ingênuo. Em outros termos, a EJA precisa ser organizada considerando o lugar social, político e histórico em que se situa as pessoas que a frequentam. É isso que eu espero que vocês deem conta de fazer com o dossiê, né? Estamos adentrando nosso próximo encontro, já será a segunda unidade. Temos outros trabalhos nessa segunda unidade, mas eu espero que o grupo faça um trabalho com consciência, com pesquisa, com leitura, com reflexão, para que a gente consiga fortalecer essa modalidade de ensino, né? Que é a educação dos jovens e adultos. Muito obrigado pela atenção. Bom estudo a todos.